E olha, gente, o ex-senador Jean Paul Prats foi aprovado por unanimidade pelo Conselho da Petrobras para se tornar o novo presidente da estatal. Indicado pelo presidente Lula, Prats renunciou ao cargo de senador 5 dias antes do fim do seu mandato, que iria até o dia 31 de janeiro. Jean Paul Prats assume a presidência da Petrobras já sob pressão da União, acionista controladora da empresa, por uma mudança nos rumos da política de preços de combustíveis, mas uma alteração significativa no curto prazo não é esperada, inclusive, por especialistas do mercado. Piperno, acontece exatamente aquilo que a gente estava prevendo, né? Uma aprovação relativamente fácil. Uma aprovação relativamente fácil, aliás, tem um aspecto interessante nisso, né? Então, ele foi aprovado hoje e houve aí um reajuste dos preços dos combustíveis, se não estou enganado, ontem. E aí, a gente já imediatamente recebe aqui em rede social, né? Enfim, o Twitter fica pulando, o senhor que é um tuiteiro e sabe muito bem disso, o Instagram também, está vendo só, já aumentaram a gasolina, vejam bem. Esse reajuste foi anunciado pela direção, nomeada, inclusive, pelo governo anterior. E eles são, entre parênteses, entre aspas, culpados por conta disso? Não. Hoje, por exemplo, estava lendo aí, um relatório, né, e que aponta que há uma defasagem, mesmo com esse reajuste, ainda há uma defasagem do preço da gasolina aqui no Brasil, porque o Brasil toma como parâmetro, exatamente por conta dessa PPI, né, a política de preços de importação, de preços internacionais, aliás, os preços base lá no Golfo do México, que é uma região, que é uma grande produtora de petróleo Brent e tal, que é aquele mais utilizado aqui pelo Brasil. Enfim, então, na comparação com as cotações do Golfo do México, há ainda uma defasagem superior a 20 centavos por litro. Então, não é, como eu disse antes, culpa dessa atual direção, nomeada pelo governo anterior. Eles estão seguindo o que diz a lei. Aliás, o texto em vigência não é nem obra deles, isso vem lá do governo Temer. Então é preciso que as pessoas também tomem um pouco de cuidado no momento aí dessas acusações, né? Vilela, a Petrobras ela é muito simbólica, né? Principalmente na Operação Lava Jato, depois de tudo que nós vimos em relação à corrupção ali dentro da empresa. A gente está vendo um governo Lula com 26 dias, é um governo recente, não tem nem um mês ainda, mas deu alguns indícios dos caminhos que vai seguir, por exemplo, no caso do BNDES. A Petrobras a gente vai começar a entender agora, né? Qual que é a sua expectativa? Olha, Paulo, eu tenho uma expectativa de que a Petrobras não terá o mesmo problema, não cairá no mesmo erro que já teve no passado, com esses episódios gravíssimos que ocorreram no passado. Nos últimos anos, a Petrobras avançou muito no seu compliance, nas suas regras de integridade, no sentido de que a empresa se tornou cada vez mais empresa, seguindo os padrões internacionais de investigação, de procedimentos, o que faz com que aqueles episódios tristes que nós tivemos no passado tenham menor chance de se repetir. O importante que eu vejo, a gente só destacar um outro ponto, que a Petrobras, ela é, como você bem disse, ela é uma empresa muito marcante no Brasil, na história política do Brasil, e que por vezes se tem na Petrobras, a gente se agarra numa imagem da Petrobras com base no histórico onde ela foi criada, do petróleo é nosso, do início do processo de industrialização do Brasil, da importância histórica que a Petrobras teve. Agora, a gente não pode só olhar para trás, a gente tem que olhar para frente. E não necessariamente a mesma realidade dos anos 40, ou dos anos 50, perdão, é a mesma realidade de hoje. É importante ver que hoje a Petrobras, ela não é uma empresa estatal no sentido puro da palavra, no sentido de ter o controle direto do Estado. O Estado é um acionista. A Petrobras ela tem ações de bolsa, tem milhares e milhares de acionistas. Então,
é importante vermos a Petrobras como uma empresa, sim, que tem que dar lucro, que tem que ter dividendos, uma empresa como outra qualquer, dos quais a União, como o seu maior acionista, evidentemente vai dar os contornos políticos que sejam positivos para o país, mas sem pensar na Petrobras como uma empresa pertencente exclusivamente ao Estado brasileiro. O que você acha, Serrão, a perspectiva? Olha, a perspectiva é que o governo tem que colocar, sim, em discussão essa questão do PPI, do padrão de preços internacionais para a cotação dos combustíveis no Brasil. Tem que colocar, sim. Só que tem que fazer uma ressalva. A primeira é, você não pode fazer matemática com a matemática. Tem que se cumprir uma lógica. Se o petróleo está caro lá fora, ele aqui dentro não pode ficar barato o combustível. Essa é uma lógica. Agora, você tem que ter compensações. Por exemplo, se a Petrobras, que é uma grande produtora e exportadora do petróleo em dólar, fatura alto por isso, por que não pode haver uma compensação também desse lucro que ela tem, beneficiando a sociedade brasileira, diminuindo aí os preços dos combustíveis aqui dentro, principalmente óleo, diesel e gasolina. Agora, o que o Brasil tem que discutir e deveria discutir com mais seriedade? Não discute? A nossa matriz. Nossa matriz de transporte é dependente total do diesel, transporte rodoviário. A gente tinha que estar focando muito mais aqui no transporte ferroviário, baixar o custo do transporte de carga, porque isso tem impacto direto sobre a inflação, sobre o custo de vida e também sobre a própria dinâmica de qualidade do transporte no Brasil. Então, esse é um assunto que tem que ser levado. E a Petrobras, ela tem que entrar nessa discussão porque ela é uma empresa de petróleo ou ela é uma empresa de energia? Porque ela, de uns tempos para cá, ela virou uma empresa meramente de petróleo, mas a vocação dela poderia ser de uma empresa de energia. Na propaganda, ela é vendida como uma empresa de energia, mas na prática, ela é tratada como se fosse só uma empresa de petróleo. Então, esse tipo de debate tem que acontecer e é com o governo, é com a equipe econômica, são com os pensadores econômicos e com os investidores e também, principalmente, com o Congresso Nacional. Essa é uma decisão estratégica. Esse papo de privatiza ou não privatiza é um papo muito baixo. É uma conversa do boitatá. A questão é qual é o modelo que vai se adotar para a abertura do mercado de petróleo no Brasil ou do mercado de energia no Brasil. O assunto é muito mais amplo do que o privatiza, não privatiza. Não privatiza, a esquerda diz que não quer. Agora, a esquerda é contra ter negócio? A esquerda é contra ter emprego, crescimento e desenvolvimento? Eu acho que não. Então, a discussão tem que ser por aí. E veja, em que pesem todos os problemas já exaustivamente discutidos aí da Petrobras uma década atrás, e foram coisas que realmente envergonharam o país e deveriam ter envergonhado, inclusive, os governantes que estavam à frente disso, não fosse o trabalho que a Petrobras fez aí em 2005, 2006, 2007, na exploração da camada pré-sal, provavelmente hoje o Brasil seria um país quebrado. Como é que o Brasil hoje ia sobreviver tendo que importar, por exemplo, 1,5 milhão de barris de petróleo dia, sendo que hoje se exporta muita coisa, né? Mais de 1 milhão por dia, porque a velha e boa bacia de Campos, ela tem hoje seus campos, seus poços praticamente exauridos, que aliás vêm sendo explorados aí por petroleiras menores. Então, naquele momento, houve sim uma virada que, do ponto de vista estratégico, é o que garante a adimplência do Brasil hoje. A nossa situação seria muito mais complicada. Agora, é verdade, sim. O que fazer? Eu queria entender se vamos voltar a construir refinarias, se a Petrobras vai voltar a finalizar aquela grande fábrica de fertilizantes em Três Lagoas. Tem muita dúvida ainda para que o próximo presidente nos esclareça. Piper, eu acho que uma outra dúvida também é como será a gestão moral da empresa, né? Sem dúvida nenhuma. O Cristiano falou bem claro. Em regras de compliance hoje muito mais rígidas. Então, eu espero que
a gente não testemunhe mais aquilo que a gente viu aí 10, 12 anos atrás. Não tem clima para aquela roubalheira do passado. Posso só dar uma rápida pausa aqui para você que nos acompanha aqui no rádio? São 5 horas e 54 minutos. Pode seguir, Serrão. Não tem mais clima para aquela roubalheira que aconteceu no passado, que foi flagrada pela Lava Jato, que em boa parte aí acabou até na impunidade. Está todo mundo solto, numa boa, e muita coisa não se reviu. O modelo não mudou completamente, mas o clima moral para a roubalheira não existe mais. Então esse é um ponto bom. E o novo presidente da Petrobras e a nova direção da Petrobras tem que ter como linha fundamental isso, uma empresa que tem que se tornar eficiente, dar resultado para o Estado brasileiro, para a União Federal, que é sua controladora maior, e também para os seus acionistas. Mas, de novo, sem esquecer que tem um amplo debate estratégico a ser travado e que ele tem que acontecer. Ele não pode ficar sendo adiado, como ele foi muito adiado no próprio governo Bolsonaro.